Vamos lá então, meus caros. Boa noite a todos. É uma satisfação recebê-los aqui no nosso quarto encontro do Publius, incumbido hoje pelo professor René Sampari e pelo professor Flávio Concieri, que são os coordenadores do grupo de conduzir as atividades do grupo hoje. Eu sou Luiz Henrique Madalena, coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Constitucional. E é uma alegria, especialmente pela data de hoje, 5 de outubro, data dos 32 anos de promulgação da nossa Constituição Cidadã, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. E vai ter uma imensa satisfação debater com os senhores aqui essa parte 3 do Elogio da Serenidade do Norberto Bobbio, com a ilustre presença do professor Zulmar Fachin. Professor René, me passo a palavra. Bem, meus caros, a dinâmica do nosso encontro de hoje repete as dos encontros anteriores. Nós temos 2 expositores, cada qual falará de um dos textos do Bobbio, do livro Elogio da Serenidade. O professor Zulmar, logo em seguida, então na ordem, professor Edmara, professor Pedro, na ordem, o professor Zulmar. Né? Cada expositor tem de 10 a 15 minutos para a sua exposição. O professor Zulmar tem de até 20 minutos para falar sobre o tema que ele nos encaminhou aqui, que ele vai falar sobre direitos fundamentais em Norberto Bobbio. Em seguida, o Igor é o nosso debatedor. E depois a gente abre para perguntas e deixamos aberto aí para comentários, discussões, iniciando agora em torno de 18h33, e o nosso grupo leva sempre em torno de 60 a 90 minutos para a gente ter essas discussões. Afinal de contas, o tempo é algo muito importante para todos nós. Quero fazer um registro da minha satisfação em ter o professor Zulmar aqui conosco, nesse 5 de outubro, data da promulgação da Constituição. O professor Zulmar, que foi muito importante na minha formação lá na Universidade Estadual de Londrina, se tornou um grande amigo, parceiro de livro, então é uma imensa honra tê-lo aqui conosco nesse primeiro ano de Publius. Certamente teremos muitos anos vindouros aí, e ele certamente estará sempre conosco aqui no Publius, sempre muito bem-vindo. E eu transmito então a palavra para o professor Luiz Henrique, que falará sobre o currículo do professor Zulmar, e logo em seguida a palavra já é franqueada para a professora Edmara para a gente começar os trabalhos de hoje. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. O professor Zulmar, para quem não conhece, além de um grande amigo nosso, é um professor fantástico, já renomado muito. O professor Zulmar é doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito e mestre em Ciência Política pela UEL, membro eleito da Academia Paranaense de Letras Jurídicas e presidente do IDCC, né, do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, além de professor no programa de mestrado e doutorado da Unicesumar e professor da Universidade Estadual de Londrina. Mais uma vez, é uma satisfação imensa contar consigo, professor Zulmar. E é mais uma satisfação imensa também ter a professora Edmara conosco aqui, parceira de tantos e tantos anos aí dos nossos cursos e do nosso simpósio da ABD-Const. Professora Edmara, sinta-se aí à vontade para iniciar a sua exposição. Gratíssimo. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a ABD-Const pela confiança. Como o professor Madalena disse, já há alguns anos eu tenho desenvolvido e fui muito bem acolhida, né? Fui desenvolvendo alguns projetos. O grupo de estudos eu já tenho o 3º, né? A apresentação do nosso 3º artigo, então, seria no simpósio agora nesse ano. Esperamos que no ano que vem ele aconteça e que todos nós estejamos imunes a esse vírus que tem assolado tanto, né? Mas que bom que a gente migrou, que vocês migraram, criaram o Publius e migraram para esse formato de grupo de estudos, e assim eu tenho a possibilidade de ter mais esse contato com a ABD-Const, que eu sinto muito. Inicialmente, sinto muito por estar longe sempre, né? Inicialmente em Francisco Beltrão, no Paraná, e agora aqui em Passo Fundo. Cumprimento ao professor Zulmar, também ao professor René, aos meus colegas, o Pedro Germano, que também fará a exposição, ao Igor e ao Henrique, que serão os debatedores. E agradeço demais mesmo por essa oportunidade em ser expositora desse tema, que ele é tão atual como qualquer texto do Bobbio pode ser visto, né? Então, no primeiro texto dessa 3ª parte do livro,
o Bobbio fala sobre verdade e liberdade, a partir da tolerância. E ele, já de início, né, já na introdução desse texto, ele diz a que vem, ou seja, ele expõe o seu objetivo, que é refutar a afirmativa que os intolerantes fazem, no sentido de que a tolerância só pode ser exercida num ambiente de ceticismo, ou, mais literalmente, não se pode ser tolerante sem se ser cético. E ele desenvolve todo o texto dele, então, com esse objetivo de refutar essa afirmação feita frequentemente ainda pelos intolerantes, mas que ele classifica como um velho e gasto argumento. Com base, então, com esse objetivo, o Bobbio já deixa claro que ele quer falar da tolerância no nível da filosofia, né? A tolerância entre filósofos, mas ele não se furta de passar pela história da liberdade religiosa, e como ele coloca mais à frente no texto, da própria liberdade de consciência, porque isso tudo tem muito a ver, sim, com a questão da tolerância religiosa no âmbito da fé. E aí uma premissa que ele põe, né, para fazer essa defesa da tolerância, ainda que, ou seja, que se pode ser tolerante ainda que não seja cético, ele traz dois argumentos que ele divide em dois grandes grupos, né? Só que antes disso, como premissa, então, ele faz essa referência à história da liberdade religiosa, da fé, e ele também relaciona, quase que irmanando, digamos assim, a questão das crenças religiosas e das crenças filosóficas. Porque ele menciona que também há uma crença de que a relação entre as filosofias não seria tanto âmbito tão presente no âmbito das filosofias, essa intolerância, tendo em vista que há um número muito reduzido de pessoas que transitam pelo âmbito da filosofia, enquanto que a intolerância religiosa, ela está mais presente porque a fé é das massas, está presente nas grandes massas, então há uma maior convivência e, consequentemente, isso aumenta a possibilidade de conflitos entre verdades. Então, a questão da liberdade e da verdade, que é trazida no texto, tem esse contexto todo. Mas ele refuta, então, essa premissa de que a fé, né, a crença religiosa seria um ambiente de maior conflito, de maior intolerância, mencionando que mesmo que se admita que o âmbito da filosofia é um âmbito um âmbito menor, mais reduzido, onde menos pessoas circulam, mesmo entre elas, existe sim intolerância, como é o caso que ele próprio cita das cátedras universitárias, em que há o embate entre verdades, vamos dizer assim, entre aspas, verdades filosóficas. E ele também menciona, para refutar essa premissa, que a filosofia, na verdade, não se trata de mais nada do que a própria ideologia, né? A ideologia nesse sentido de concepção de mundo, de concepção geral, generalista, global, de vida que todos temos, e como ideologia, então, isso perpassa pelos movimentos sociais e pelos movimentos políticos. E, portanto, movimentos sociais e políticos são, sim, muito afeitos à convivência, muito afeitos às próprias massas, e por isso também há, sim, esse embate, ainda que da filosofia, muito mais presente até mesmo no nosso tempo. Ele disse que negar isso seria refutar, seria negar um dos maiores problemas do nosso tempo, e, obviamente, super contemporâneo a esse dia 5 de outubro, em que a nossa Constituição Federal completa, né, os seus já 32 anos. No ano passado eu escrevi há 2 anos sobre a Constituição balzaquiana, e ela continua sendo assim, né, tentando se afirmar como um texto de validade. E aí, para sair em defesa da tolerância,
a tolerância que existe mesmo quando existe verdade, existe crenças, ele divide os seus argumentos, a sua manifestação, as suas razões em dois grandes grupos. O primeiro grupo refere-se àquilo que ele chama de uma concepção monista ou exclusiva de verdade. E o segundo grupo seria o grupo da concepção pluralista ou concepção inclusiva. E como o próprio nome sugere, nesse primeiro grupo estão as concepções de verdade como sendo uma verdade minha. Ele usa a primeira pessoa mesmo, né? A minha verdade existe e eu creio nela. E aqueles que estão fora dessa verdade na qual eu creio, não deixam de ser crentes também, não deixam, mas eles não têm a verdade, porque eles estão em erro. Então, a minha verdade é única, é exclusiva, ela não admite outras verdades. É a minha, ela é única, e quem não está comigo está em erro. E por isso mesmo ele refere que esse primeiro grupo de argumentos, de razões, ele diz respeito muito mais aos religiosos do que aos filósofos. Por quê? Os filósofos não têm essa noção de verdadeiro e errado, de verdade e erro, né? A busca do filósofo é sempre por uma busca constante de uma, talvez, verdade, mas que, como diria o professor Vará, é uma verdade sempre provisória, ainda que comprovada cientificamente, ela é sempre provisória. Mas, nesse primeiro grupo, então, os 4 argumentos que o Bobbio traz, né, de demonstração de que a tolerância existe, ainda que não se seja completamente cético, o primeiro deles é que a minha verdade é única, eu sou capaz de conviver com quem vive em erro, porque eu creio na força expansiva da minha verdade. Uma hora ela vai superar o erro, ela vai... A nuvem negra que está sobre quem está em erro vai se dissipar, como ele menciona, e o sol da verdade vai iluminar as mentes, e essa verdade vai brilhar, né? Vai iluminar a todos. Então, é uma expansão mesmo, sem imposição de verdade. E ele cita o Croce, né, como sendo um dos expoentes desse argumento, né? Ele traz autores em todos os seus argumentos, talvez não dê tempo de eu citar todos, com a sua teoria da história, a história da liberdade, né? Porque a liberdade tem esse sentido dela sempre ir se expandindo, sempre ir pressupondo que a gente pressupõe que essa verdade se expanda. Então, acaba sendo uma questão histórica. Com o tempo, com o passar do tempo, a verdade prevalecerá. Então, vocês podem observar que é quase mesmo uma questão de religiosidade, de religião, de crença religiosa mesmo e de fé, né? O segundo argumento que ele traz é o seguinte, ou a segunda manifestação, né, em prol da tolerância, é que a tolerância sem ser cético, né, o tolerante sem ser cético, é de que eu tenho a minha verdade, ela é única, e eu posso utilizar de 2 métodos para prevalecer. O método persuasivo ou o método da força, né? Em que, no primeiro caso, se eu tentar ser persuasivo, esse método acaba fazendo com que eu simplesmente renuncie a fazer valer a minha verdade. Enquanto que a intolerância, o caminho o caminho da força, o caminho da imposição, seria mais violento e, portanto, ele daria muito trabalho, muito risco que talvez não valesse a pena, né? A substituição do método da persuasão pelo método da força foi tema de toda a reforma, né? Ou seja, por que modo a gente poderia tentar impor a verdade. Mas é possível, sim, e aí ele cita Thomas More e cita Locke também, mencionando que sempre a persuasão deve prevalecer, que a força não é o melhor método
a isso, né? Para fazer prevalecer aquela que é a minha verdade. O terceiro argumento que ele menciona nesse primeiro grupo de 4 é que a verdade é minha, é única, mas eu vou respeitar o outro. É uma questão de princípio moral, então, né? Uma questão de ética, porque eu vou respeitar, ou seja, o erro existe, a verdade é a minha, eu não reconheço verdade se não for fora da minha verdade, ela é minha, mas por uma questão de benevolência, eu vou respeitar. Se eu fosse ser coerente com a minha verdade, com a minha crença, eu deveria impô-la, mas eu não faço por uma questão de respeito, né? Aqui que nasceu, então, como eu disse anteriormente, a questão da liberdade de consciência. Eu sei que o erro existe, mas eu sou benevolente, eu sou compreensivo e não há problema algum de conviver com aqueles que não estão afeitos à minha verdade, né? A ideia de, portanto, conviver o erro e a verdade não incomoda aqueles que são tolerantes com o erro. Vejam que eles não são céticos, eles têm as suas crenças, mas eles toleram quem está em erro, portanto, nessa dicotomia, né, verdade e erro. E, por fim, o quarto argumento, ele é de uma natureza um pouco mais utilitária. Se na nossa convivência nós temos a nossa verdade, e eu tenho a minha, e obviamente eu vou querer impor essa verdade, só que o outro também tem a sua verdade, e provavelmente ele queira impor. E aí se apresentam 3 cenários diferentes. Se eu for o melhor, o mais forte, né? O melhor no sentido de ter mais ferramentas, talvez, de imposição, né? Aquele que vai prevalecer, eu posso simplesmente ser astuto, ser inteligente e não tentar impor a minha verdade, porque ao impor a minha verdade, eu estaria revelando o erro do outro, que na verdade eu quero mais é que fique escondido, que fique camuflado, porque se eu me jogar contra o erro do mais fraco, eu acabo por fazer um escândalo, como o próprio Bobbio diz, e o que se quer quando se pensa ser o dono da verdade é pensar que se é dono da única verdade, não se quer revelar aquele outro que está em erro, então, né? Ou seja, é melhor deixar por isso mesmo, né? Não, sem tentar impor, para ser astuto, para não chamar a atenção para o erro. Se, por outro lado, quem pensa que a sua verdade, que é a única que deve prevalecer, e ele tem aquele com menos condições de impor, aí não é uma questão de astúcia, é uma questão de prudência, porque muito provavelmente, ao tentar impor a sua verdade, ou seja, ao ser intolerante com a do outro e querer que ele assuma a sua, ele seria esmagado, ele seria, né, dizimado, muito provavelmente, e com isso a sua verdade também seria. E o terceiro cenário é o de equivalência, ou seja, em que as forças estão numa equivalência, estão no mesmo patamar, né? Os conflitos, eles acontecem entre mim e outro, entre grupos que têm a mesma força, digamos assim, mas que por uma questão agora, não mais de astúcia ou de prudência, sim de reciprocidade, cada um resolve respeitar aquilo que ele chama mesmo de princípio de reciprocidade, né? Haverá um respeito recíproco, porque se eu for perseguir os outros que não pensam como eu, que não têm a minha verdade como a sua verdade, eu também estarei dando a eles o direito de me perseguirem. Então, ocorre a reciprocidade. Verdades únicas que eu só reconheço a minha e o outro só reconhece a dele, mas que podem, portanto, conviver sim, ainda que não sejamos céticos. Então, esses são os primeiros 4 argumentos desta concepção mais monista e exclusiva, porque ela exclui, de fato, todas as outras possibilidades de verdades que existam, né? E como eu mencionei anteriormente, tem muito mais a ver com crenças religiosas, com
fé, como homem religioso, como o Bob menciona, do que propriamente como filósofo. Porque o homem religioso, ele acredita na verdade, ele já tem a verdade com ele, e ele só busca uma prova disso e a imposição. Ou a possibilidade de imposição, né? Ou a prevalência, seja do ponto de vista da expansão, um ponto de vista histórico, seja por conta de que é possível respeitar e, portanto, cada um ter a sua liberdade de consciência pela imposição, pela persuasão, pela força, ou mesmo essa questão da reciprocidade, da astúcia ou da prudência, né? Agora, no campo da filosofia, no que diz respeito, então, à tolerância entre filósofos, não existe essa questão da verdade como posta, né? Não há dogma, nada que é dogmático, aqui tudo é algo que se busca, que se está sempre buscando, né? Aquilo que, quando se alcança, se quer algo mais intenso, e assim que, portanto, há o desenvolvimento. E como não poderia deixar de ser, então, no campo da filosofia, é mais prudente, é aquilo que ele chama de perfeita integração, quando há o reconhecimento de que há possibilidade de existirem verdades múltiplas, não é só uma, e aí o método seria o inclusivo e não mais o exclusivo, ou seja, eu admito que existem outras verdades, eu até confio tanto em algumas delas que eu as misturo com a minha verdade. E o primeiro argumento trata exatamente disso, a possibilidade de um sincretismo, né, em que, reconhecendo a possibilidade de existirem outras verdades, eu vou manipulá-las, eu vou conciliá-las, eu vou fundi-las, eu vou até confundi-las, criando talvez, né, algumas questões que não são vistas como muito puras do ponto de vista filosófico, mas que revelam essa possibilidade de convivência entre verdades, porque haveria um vazio, né? Elas acabam se revelando um pouco vazias quando são exclusivas, quando elas estão sozinhas. Então, o método de somar, né, de fazer esse sincretismo, essa mistura, resultaria em algo muito melhor, né? Então, ele até cita como um pouco temerária essas operações de sincretismo, quando, por exemplo, né, como todos sabem, quando se juntou o comunismo com o cristianismo, a gente viu o que aconteceu, né? E ele menciona, olha, apesar de não haver, então, essa questão da pureza das verdades, a minha, a sua, agora talvez seja a nossa, não é, de qualquer forma, um ambiente de ceticismo, existem sim crenças, né? E ele menciona que, na época também da Reforma, esses ideais, eles se misturaram muito, né? Acabou acontecendo, por exemplo, a conciliação do idealismo com o espiritualismo, do idealismo com o existencialismo, ou ainda do existencialismo com o espiritualismo, ou seja, tudo era possível, né, nessa mistura, nesse sincretismo. A segunda manifestação que demonstra a possibilidade de tolerância existir também num ambiente de não só de ceticismo, mas de crenças, nesse sentido do grupo das concepções pluralistas ou inclusivas, está o ecletismo, né? Que nesse caso, o ecletismo, há uma mistura entre, não exatamente entre várias concepções de verdade, mas entre aquilo que ele chama de verdade e erro, ou seja, a mistura se dá, né, ou se daria entre verdade e erro. E aqui a possibilidade de nada ser visto como completamente falso, pode até estar errado, mas nada será totalmente falso. A possibilidade de, aquilo que ele diz, a gente buscar recolher com sabedoria aquele grão, né, de verdade que existe um pouquinho ali, mesmo naquilo que se imagina como errado, porque nada está completamente errado, né? O pouquinho de verdade que existe em cada uma dessas teorias, buscar isso, recolher e preservar esse pouco de verdade. Vejam que, então, aqui,
não é buscar dois sistemas já existentes como no sincretismo, é organizar um novo sistema mesmo, é organizar uma nova possibilidade de se pensar, né, a partir de fragmentos de verdade que se busca em outras verdades, vamos dizer assim, né, ou naquilo que nos pareceria, num primeiro momento, um erro, né? Ou seja, se admite aqui que um pouco de verdade, né, sempre existe em qualquer doutrina, um pouco de verdade sempre existe em qualquer manifestação do pensamento, né? E o compromisso aqui é da harmonização com a harmonização entre essas diversas doutrinas para criar esse sistema novo, aquilo que ele chamaria de terceira via. Então, o método aqui seria o método conciliatório. A terceira posição diz respeito a uma questão que é mais histórica, né? Também a possibilidade de várias verdades convivendo, ou seja, as doutrinas são verdades, mas elas estão alocadas num tempo e num espaço. Elas são verdades aqui e agora. Amanhã já podem não ser, no outro lugar já não podem ser. Então, elas têm essa característica de historicismo, né? É uma situação, é um dado histórico. Cada verdade deve ser tratada como uma verdade histórica. E ele usa da máxima que a verdade é filha do tempo. E traz, né, nessa ideia, as duas vertentes do historicismo, o historicismo absolutista e o relativista, né? Em que o relativista é essa ideia mesmo, tudo é relativo ao tempo e ao espaço, ou seja, há a possibilidade de diversas doutrinas conviverem dependendo de onde e quando elas estejam sendo levantadas, independentemente de exclusão. E ele menciona como um historicista ou como um membro do prospectivismo Hans Kelsen, né, que é, obviamente, conhecido por todos nós. Por fim, o último dos argumentos nessa teoria, né, da possibilidade de convivência de todas as verdades e ainda assim um ambiente de tolerância, é o que Bobbio chama do personalismo. A ideia personalista tem a ver com a verdade presente em cada ser. Cada ser seria uma verdade em si. E sendo assim, habilidades de verdades, e cada um carregaria a sua, e, obviamente, sendo elas muitas e infinitas, todas elas seriam válidas, porque, no fim das contas, são dignas, né, de serem ouvidas, já que cada ser humano é um ser diferente, né? E aí, como ele já havia citado a ideia do personalismo ético, do respeito à pessoa, agora ele cita aqui também o personalismo ontológico, ou seja, a gente deve ser tolerante não em respeito ao outro, mas em respeito à própria verdade. Não significa que eu vou respeitar o outro, então, necessariamente por uma questão moral, por uma questão de respeito à pessoa, mas por uma questão de respeito às verdades que eu reconheço como presentes em cada um dos seres humanos. Bem, o texto ele é bastante denso, com muitos dados, eu talvez tenha me passado um pouco, né? Mas só para finalizar, então, o Bobbio refere que, também como ele expôs as suas razões, dizendo que a tolerância é possível no ceticismo, também se poderia afirmar que o cético é intolerante. E, para isso, ele cita, né, a filosofia da autoridade, que é quem se imporia em lugar da verdade. Muito obrigada e desculpa se eu me estendi demais. Professora Edmara, muitíssimo obrigado. Imagine, foi uma ótima exposição, muito, muito claro. Desde já, eu passo a palavra aí para o professor Pedro Germano dos Santos para falar um pouquinho sobre o tolerância e verdade. Professor, sinta-se à vontade para a sua intervenção. Opa, estão me ouvindo bem? Então,
Agradeço a oportunidade de participar desse grupo de estudo, Públios, da ABD Conche. Saúdo a todos na pessoa do professor Zulmar Fachin, e agradeço também a participação da professora Edmária, que colocou muito bem a respeito do capítulo logo anterior ao que a gente vai analisar agora, o capítulo Tolerância e Verdade. Como a professora Edmara salientou muito bem, a questão do objetivo de Bobbio com esses 2 capítulos, e quiçá com o livro todo, é entender e refutar a assertiva de que somente o cético é capaz de ser tolerante, né? Como ele não acredita em nada, ou não acredita na própria verdade, ou não acredita em possibilidade possível de se alcançar a verdade, ele seria tolerante, porque, afinal, verdades não existem, a gente está num mundo de ilusões. Mas o que ele quer salientar é aquele que acredita em uma verdade, em uma corrente de verdade, possivelmente pode tolerar. Então, há uma crença de que quem acredita deve levar a sua verdade às últimas consequências, e com isso ele acaba incidindo em intolerância. O interessante de ler esses capítulos é fazer uma reflexão, ou uma autorreflexão, a respeito de até que ponto nós mesmos somos intolerantes, né? Nas nossas verdades, nas nossas convicções. Porque é muito fácil nós enxergarmos os movimentos históricos e simplesmente apontarmos o dedo, dizendo que tais ideias são intolerantes, tais ideias não são, e nós estamos distantes de forma imparcial, neutra, sabendo que nós estamos de um lado da verdade ou não. Então, é muito interessante ler com essa perspectiva também, né? Não só do ponto de vista filosófico, histórico, mas do ponto de vista também da reflexão das nossas próprias manifestações pessoais, manifestações políticas, que é um sistema parecido com a questão do preconceito, né? Às vezes nós temos esses vícios e manifestamos vícios sem saber, né, por ideias inconscientes, ideias automáticas, né, que a psicologia nos traz. Então é interessante também ler nessa perspectiva. Mas, continuando com a ideia, que Bobbio, nesses 2 capítulos, ele foi bem coeso, a professora Edmara salientou no início que, realmente, a questão da tolerância se refere às disputas religiosas pós-reforma. E foi num contexto de 2 grandes pensadores, como John Locke e Voltaire, nascidos após a Paz de Westfália, né, que todos sabem foi o tratado de paz que trouxe as ideias iniciais, as primícias dos princípios da intervenção, da não intervenção, da territorialidade, e também da liberdade religiosa, porque foi um tratado assinado na Alemanha, enquanto a Alemanha não era ainda unificada, mas entre as potências da época, França e Suécia, e os príncipes alemães, que para encerrar a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa. Então, nesse aspecto, em 1648 foi assinado o Tratado de Paz de Westfália, e eu digo isso só para contextualizar por que ele cita John Locke e Voltaire, porque John Locke já nasceu logo há cerca de 10 anos após o Tratado de Westfália, então ele nasceu já nesse contexto de encerramento de uma guerra religiosa e, obviamente, dos seus impactos na sua sociedade. E Voltaire, mais para o final do século XVI, né, aliás, XVII, ele também atuou filosoficamente contra as formas de intolerância que ensanguentaram a Europa durante séculos. Então, depois dessa ruptura do universalismo religioso, pela obra da Reforma, nós vimos a questão do princípio da tolerância a ser utilizado pouco a pouco, quanto mais no terreno das controvérsias políticas, ou seja, no contraste entre aquelas formas de religião moderna, como o próprio Bobbio cita, que são as ideologias, né? E lembrei também daquele livro de Raymond Aron, né, sobre a religião, e a ideologia como religião.
E ele realiza um paralelo muito interessante. Ele diz: o reconhecimento da liberdade religiosa deu origem aos estados não confessionais e, posteriormente, ao Estado laico. O reconhecimento da liberdade política aos estados democráticos. Então, ele faz um paralelo entre o nascimento dessa liberdade religiosa para e passo com a liberdade política, criando estados não confessionais, depois laicos, e os estados democráticos. E é interessante porque esse paralelo ele encontra fundamento histórico. Como eu falei, o Tratado de Paz de Westfália foi, em si, um encerramento da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa, nesse contexto de reforma, levando a consideração para a criação de um princípio de liberdade religiosa, mas também, como todos sabem, fundamentalmente lançou princípios do direito internacional e dos elementos da teoria do geral dos estados, né, do Estado. Então, foi uma caracterização política também. Desse âmbito das controvérsias religiosas, passando para o âmbito das controvérsias políticas sobre a tolerância e a intolerância, Bobbio vai erigir duas posturas em relação à tolerância, podendo até diferenciar a tolerância aliás, a intolerância, como uma postura negativa ou como uma postura positiva. A identificação entre tolerância e indiferença, ou seja, a identificação entre ambas, né? Eu sou tolerante porque sou indiferente, é a questão basicamente do cético. Ou a oposição entre tolerância e indiferença. No primeiro aspecto, a identificação entre tolerância e indiferença, a tolerância é vista como uma postura negativa, uma postura equivocada, porque é uma postura de aceitação com o erro alheio. Então, eu sou tolerante porque eu aceito o erro alheio. Ele faz até a distinção etimológica com o respeito. Ou seja, nessa postura, eu tenho respeito pelo que eu considero um bem. E eu não devo exercer uma tolerância, ou seja, porque eu vou aceitar, tolerância é exercida perante aquilo que se considera um mal, por qualquer motivo. Pode ser um motivo pragmático, por exemplo, como ele disse no capítulo anterior sobre o utilitarismo. Né? Eu mantenho uma postura tolerante porque eu posso me ganhar pontos com isso, né? No contexto que eu vivo. Por exemplo, se eu sou um grupo dominado, eu vou tolerar, senão eu sou extinto. E dessa controvérsia religiosa também surge a oposição entre tolerância e indiferença, que é a postura que nós passamos a adotar, né? A tolerância como uma postura positiva, uma postura benevolente com o erro, seja por qualquer postura que a professora Edmara, colocou anteriormente, né, sobre uma questão da verdade ser expansiva ou não, de ser expansiva e que ela vai dissipar o erro inexoravelmente, e aí a gente espera, uma postura de espera para que a verdade se realize. Nem sempre, diz Bobbio, a tolerância é uma virtude, nem sempre a intolerância é um vício. Então, ele vai, nesse capítulo, afirmar que, em determinadas situações, a tolerância pode não ser uma virtude, e a intolerância nem sempre é um vício. Ele diz, naturalmente é difícil distingui-las na prática, mas deve-se ter sempre presente essa distinção. Tá? Por quê? Por que não é fácil distinguir na prática? Porque nem todas porque não existem sociedades absolutamente intolerantes ou absolutamente tolerantes. Não é só o estado absoluto do grande irmão ou o estado onde a liberdade reina. Entre os dois extremos, ambos puramente fantásticos, né, utópicos, existem muitos graus intermediários. Então ele diz, o núcleo da ideia de tolerância é o reconhecimento do igual direito a conviver que se reconhece a doutrinas opostas. Então ele já começa a interpretar, e isso eu começo a analisar muito em relação ao capítulo anterior, né?
ele já começa a realizar a ideia de tolerância como uma razão prática, né? É um igual direito a conviver que se reconhece a doutrinas opostas. E, portanto, o direito ao erro. Então, é aquela postura de espera, né? Pelo menos ao erro cometido em boa-fé. Ele diz, a exigência da tolerância nasce no momento em que se toma consciência da irredutibilidade das opiniões e da necessidade de encontrar um modus vivendi entre elas. O interessante nesse ponto é que eu lembrei de Karl Popper, sobre as suas questões de tolerância no âmbito científico, né? E é muito interessante porque esse princípio da irredutibilidade das opiniões é um princípio de Popper, e revela sobre a relatividade do conhecimento e, portanto, da necessidade da postura que o cientista, no nosso caso, juristas, devem possuir em relação ao conhecimento jurídico. Para que haja progresso, nós devemos ser tolerantes. Para que haja progresso da doutrina jurídica, nós devemos ser tolerantes, escutar as razões do outro, e, na verdade, isso no processo civil ou penal é algo bem interessante de se aplicar, convenhamos, porque, na verdade, é um jogo, né, o princípio da imparcialidade, mas o princípio também do contraditório e da ampla defesa, são princípios que concretizam essa ideia de tolerância, porque o juiz deve tolerar, apesar de suas convicções íntimas, convicções pessoais, até sobre a ideia do direito posto em questão, mas ele deve tolerar a manifestação do autor, a manifestação do réu, para, enfim, tomar uma decisão, ou seja, julgar. Então, a tolerância é justamente esse direito de conviver que se reconhece a doutrinas opostas com fundamento na irredutibilidade das opiniões. Nesse ponto é interessante porque é uma ponte com os tempos que nós vivemos hoje, em que Bobbio critica Marcuse, afirmando que excluir da tolerância certas ideias com base na distinção meramente essa distinção entre ideias progressistas e reacionárias, como Marcuse faz, é no mínimo perigoso. Então veja que Bobbio, ele apesar de ser progressista, bem classificado assim por muitos progressistas, ele entende que essa divisão e essa influência do princípio da tolerância, tendo como base a distinção entre o teor das ideias, né, entre conservadores e progressistas, é no mínimo perigoso. E ele vai colocar outro critério, que para ele é o único critério, com o qual se pode considerar lícita uma limitação da tolerância. Ele diz, todas as ideias devem ser toleradas, menos aquelas que negam a ideia mesma da tolerância. Utilizando a própria crítica dele a Marcuse, nós podemos refletir que o problema aqui não é entender teoricamente que as ideias que não tragam a ideia mesma da tolerância não devem ser beneficiadas com tolerância. Isso é fácil de entender. O problema é apontar quais são as ideias intolerantes, porque isso é passível de interpretação. E talvez isso seja um dos problemas da atualidade, porque nós temos ideias extremas do passado, né, no passado histórico que tivemos com o nazismo, o fascismo e o comunismo soviético, porém, é um tempo que essas ideias já não existem mais, ou apenas resquícios, porém, elas possuem algum poder de influenciação na manifestação de pensamento. Então, até que ponto as ideias podem ser consideradas intolerantes e podem ser restringidas. Tá? Ele, enfim, ele relativiza, ele tem uma parte aqui da página 154 que é bem interessante. Responder ao intolerante com a intolerância pode ser juridicamente lícito, mas é, por certo, eticamente reprovável e talvez também politicamente inoportuno. Não está dito que o tolerante, uma vez acolhido no recinto da liberdade, compreenda o valor ético do respeito pelas ideias alheias. Mas é certo que o intolerante, perseguido e excluído, dificilmente se tornará um liberal. Isso é certo. O intolerante, perseguido e excluído, dificilmente se tornará um liberal. Então, é mais essa regra de convivência de ideias opostas e
como a professora disse, que ele inclusive cita Locke nesse aspecto que a gente vai retornar, a ideia do convencimento, da persuasão e não da imposição, é a ideia da tolerância. Ele diz: devemos nos contentar em dizer que a escolha de uma ou de outra postura, né, da persuasão ou da imposição, permite distinguir uma concepção restritiva da tolerância, e aí ele diz, é própria do liberalismo conservador, de uma concepção extensiva, própria do liberalismo radical ou progressista. Hoje, esse paralelo que Bobbio faz, até pelas ideias de Marcuse, que foram um tanto absorvidas pelo progressismo atual, ela deve ser interpretada com reservas. Por quê? Porque se o progressismo atual atua com imposições de diversas naturezas contra adversários políticos, ou seja, utilizando desse artifício de dizer que a ideia oposta politicamente é uma ideia intolerante e por isso deve ser restringida, o que é bastante problemático, na verdade, essa própria atuação se torna uma ameaça à tolerância. Então, nós devemos ter bastante cuidado com esse paralelo que ele faz, até porque o conservadorismo ele se lastreia na prudência de julgamentos, né? Então, o princípio da prudência no conservadorismo, ela vai, nesse ponto, nesse aspecto, ela vai dizer o que para a gente? Ela vai dizer que se não se pode caracterizar com segurança quais as ideias intolerantes, né, quais são essas ideias intolerantes que não merecem tolerância, nós devemos restringir liberdade somente nos extremos, ou seja, por precaução, por prudência, nós devemos escolher a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade política, e não restringir. Somente nos casos extremos. Mas mesmo nos casos extremos, e para a gente ver que esse debate não é algo simples, o próprio Bobbio traz um exemplo de um filósofo francês falando sobre o livro de Hitler, né? Ele diz, como sempre, a lição da história é ambígua. Se aparecesse hoje um Hitler querendo publicar Mein Kampf, deveríamos permitir que o fizesse? Este é um caso extremo. Certamente um partido político que adote ideias nazistas, obviamente poderia ser restringido. Mas veja bem, a ideia não é essa. A ideia é, se não tivesse existido Hitler, se não tivesse existido Mein Kampf no passado, se nós não tivéssemos essa estrutura histórica em nossas mentes, e surgisse alguém com essas ideias, talvez a lidar com a liberdade, poderíamos dizer que isso é um caso extremo ou não. Aí ele fala, pode-se, porém, observar que, quando Mein Kampf foi publicado, não se podia prever quais seriam suas consequências. Não podia ocorrer que um livro tão pleno de absurdos lógicos e erros históricos fosse esquecido em 6 meses, ou seja, dando-se aso à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, para a própria sociedade julgar se aquilo seria correto ou não, ou propriamente aquele autor americano, John Hart Ely, que diz assim, se nós tivéssemos uma democracia procedimental na Alemanha, em que os judeus tivessem real participação política, mesmo sendo minorias políticas, talvez não tivesse havido o Holocausto. Uma ideia bem interessante de Ely, porque se fosse dado a questão mínima procedimental democrática ao povo judeu, mesmo sendo minoria, poderia não haver o Holocausto. Então, há mais questões, assim, o que eu quero dizer com essa passagem é a ideia da tolerância não é somente o julgamento da ideia que é intolerante e deva ser restringida, né? É uma construção cultural, social, de conhecimento, política, para determinar o que é uma ideia intolerante e até certo ponto entender quais são as consequências dessas ideias intolerantes, né? E que ideias hoje poderiam ser consideradas intolerantes e, portanto, sofrer algum tipo de restrição, ao menos social, moral, né? Ideias que se regozijam com a morte humana, ideias que se regozijam com genocídio,
ideias que se regozijam com o padecimento de saúde de alguém, de um presidente, de um ex-presidente, só porque de uma ideia política diversa, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o ex-presidente Lula com câncer, né, naquela época. Nós tivemos agora a questão do Trump, também doente com febre. Então, assim, quais são essas ideias intolerantes que se referem a uma morte, né? Esse desejo de morte é uma ideia intolerante que deve sofrer, né, a intolerância. E ele afirma, e assim, ainda tem movimentos políticos também, né, que abertamente afirmam a violência, né, como a gente até estava discutindo na reunião anterior, se seria possível, para fins de concretizar um direito, a questão do igualitarismo, né, do não racismo, aqueles movimentos políticos, né, que surgiram nos Estados Unidos, com esse fundamento da opressão policial a negros, se isso valeria para uma atividade violenta ou não. Então, são várias questões que muitas vezes a gente está imbuído, a gente está, assim, internalizado, mas a gente tem que refletir também se essa própria ideia não é intolerante, porque na época de Hitler, como o Bobbio disse, talvez não fosse considerado, porque não se sabiam das consequências. Com apoio nas lições de John Locke, o Bobbio, no capítulo anterior, ele afirma: em filosofia, estamos tão de acordo com a noção de tolerância, entendida como renúncia ao braço secular, para fazer valer as suas próprias ideias, que é completamente inútil insistir nela. Ou seja, é completamente inútil insistir na imposição mano-militare de ideias e concepções. Porém, se desejarmos uma citação, busco apoio em Locke. Então, ele busca apoio em Locke, que no final diz: se a verdade não conquista o entendimento por si mesma e por sua própria luz, não pode fazê-lo por nenhum reforço estranho. Aí entra também a questão da ideia, né, de como nós tornamos a nossa sociedade menos machista, como nós tornamos a nossa sociedade menos racista, que é uma problemática muito grande. Nós não podemos impor ideias não racistas aos racistas. Isso não dá certo. Mas podemos educar as gerações futuras, né, pelo modo da persuasão. Então, esses autores, eles nos informam isso. Então, ele sintetiza: a tolerância é um método que implica o uso da persuasão perante aqueles que pensam diferentemente de nós, e não o método da imposição. Bem por isso, podemos afirmar que o laicismo se tornou um dos componentes essenciais do mundo moderno e do Estado, protegendo a pluralidade de credos e até mesmo a ausência de credos. Então, ele termina esse capítulo colocando justamente a sua posição de que o uso da imposição é vedado, somente o uso da persuasão é o que pode acontecer com a ideia da tolerância, que a tolerância é um método, né? Então, é uma postura que devemos ter perante todos os nossos afazeres e perante quem pensa diferentemente de nós, e não usar um método da imposição. Por quê? Porque isso tem um valor histórico. Esse método foi utilizado e se surgiu a liberdade religiosa, se surgiu a liberdade política e a liberdade de manifestação de pensamento. Então, até esse ponto de se saber quais são as ideias intolerantes, nós temos que todos os dias atuar com esse método através do uso da persuasão e não do método da imposição. Então, eu encerro, agradeço a oportunidade, mando um abraço aqui da Bahia, que está muito calor, né? Eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia, e é um motivo de orgulho participar desse grupo de pesquisa vinculado a uma instituição tão renomada e com professores de tão gabaritado saber. Obrigado pela atenção. Professor Pedro, agradeço muitíssimo a exposição, muito clara. Desde já passo a palavra aí ao professor Gilmar Fachin, nosso convidado da noite. Professor, sinta-se à vontade. Está bem, muito boa noite a todos. De modo muito breve, eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui, o professor René, meu parceiro de várias publicações já. Cumprimento
Luiz Henrique, é uma alegria muito grande revê-lo, mesmo que seja num espaço como esse. Devo cumprimentar também o presidente da BD Costa, Luciano, e o professor Flávio, diletos amigos com os quais convivo aí há muito tempo. Cumprimento a professora Edmara e o professor Pedro pelas suas exposições. Eu confesso que aprendi bastante. Eu estudo Norberto Bobbio, embora não seja um estudioso de Norberto Bobbio. Este livro, porém, eu não trabalhei com ele ainda. Mas eu já sei que eu vou indicar para uma aluna minha que está escrevendo sobre tolerância. Então ela já conseguiu uma fonte aqui hoje, uma dissertação de mestrado. Eu fico muito contente de estar aqui. 5 de outubro, para mim, sempre é um dia muito especial, porque eu nasci sob a vigência da Constituição de 46, eu fiz a graduação na Constituição de 67 e convivo há 32 anos com a Constituição de 88. Não sei se todos já perceberam, das 5 constituições que o Brasil teve no século XX, essa é a que mais tempo durou. E eu me lembro de antes dela ainda. Eu participei do primeiro comício das diretas já, aí pertinho de Tábua de Costa, da Boca Maldita. 12 de janeiro de 1984. Eu era estudante de Direito e a gente fazia parte de uma geração que acreditava que substituindo a política e substituindo os políticos iríamos mudar a política, né? De qualquer modo, aquilo tudo redundou aí numa Constituição magnífica que nós temos até hoje e que resiste até hoje. Eu combinei com o professor René que eu iria falar sobre os direitos humanos a partir de Norberto Bobbio. Não é em um texto específico, é um artigo que já publiquei, inclusive, feito aí com base em 8 ou 9 textos, livros do Norberto Bobbio. Bom, como todos sabem, Norberto Bobbio foi um grande pensador do século XX, viveu de 1909 a 2004, portanto, é um homem do século XX, é um dos principais intérpretes do século XX, dedicou quase toda a sua vida no estudo de 4 temas: democracia, direitos humanos, paz e guerra. Tem cerca de 50 obras extraordinárias, todas publicadas. Quem aqui já não transitou de algum modo pela era dos direitos, o futuro da democracia, igualdade e liberdade, teoria geral da política e tantas outras, né? Esse tema é transversal porque Norberto Bobbio foi um autor do direito, sim, mas também da filosofia, da ciência política, da sociologia e até mesmo da antropologia. A sua influência sobre o direito constitucional brasileiro foi magnífica, especialmente no âmbito dos direitos fundamentais. Norberto Bobbio foi o homem da liberdade e da igualdade. Ele viveu a noite escura dos totalitarismos do século XX, foi um homem, durante toda a sua vida, muito criticado, tanto na Itália, o seu berço, quanto em toda a Europa. Ele recebeu críticas que vinham dos mais diversos campos do arco ideológico. Para os liberais, ele era socialista, para os socialistas, era liberal. Na verdade, raros pensadores da história da humanidade conseguiram, como Norberto Bobbio conseguiu, mostrar a existência de um ponto de equilíbrio entre esses 2 temas. Porque se, por um lado, ele abraçava a liberdade, por outro, ele propugnava pela defesa da igualdade, embora reconhecia que uma sociedade de livres e iguais é um ideário nunca alcançado em nenhuma parte do mundo. Eu separei 4 pontos de Norberto Bobbio sobre os direitos humanos: a historicidade, a fundamentação, a juridicidade e a efetivação. Então, eu irei falar um pouco sobre cada um desses 4 pontos, todos extraordinariamente importantes para compreendermos os direitos humanos. Começo, portanto, pela historicidade. Os direitos humanos são um produto da história. Eles são o resultado de uma longa evolução histórica. O tempo longo
ensejou as condições materiais para o nascimento de direitos humanos. Por isso, uma das características dos direitos humanos, talvez a mais desenvolvida por Norberto Bobbio, é exatamente a historicidade. Nesse campo da historicidade, Norberto Bobbio identificou 4 fases: a constitucionalização, progressão expansiva, universalização e especificação. Na fase da constitucionalização, isso se reporta ao século XVIII. Tem a ver com a Constituição Francesa de 1791, também com o que prevaleceu na Constituição norte-americana, embora ela não tivesse essa relação de direitos, mas, sobretudo, é uma manifestação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O conhecido artigo 16, que diz assim: as sociedades cuja Constituição não tiver a separação de poderes e um rol de direitos individuais não têm Constituição. Este foi o sinal, o ponto de partida para que as constituições tivessem, além da limitação do poder do Estado, também um rol de direitos que hoje, nas constituições, chamamos de direitos fundamentais e que, na ordem internacional, os nominamos direitos humanos. A segunda fase, progressiva expansão. A longa trajetória de construção de direitos. Primeiro, os direitos civis, por exemplo, liberdade de associação. Depois, os direitos políticos, de que é um bom exemplo o sufrágio universal. E, mais tarde, já século XX, os direitos sociais, principalmente os que dizem respeito às relações de trabalho, como o limite de horas para a jornada de trabalho. A terceira fase foi a da universalização dos direitos humanos. E um momento muito apropriado para compreendermos isso é 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos. A pretensão de universalidade, de que esses direitos pudessem ser usufruídos e titularizados por todas as pessoas. E a quarta fase desta evolução histórica foi a especificação. Especificação. Direitos específicos, localizados, atendendo a uma dimensão da sociedade. Surgiram novas pretensões relativas ao sexo, direitos das mulheres, relativas às fases de vida, criança, adolescente, jovem, idoso, e relativos às condições normais ou excepcionais, direitos das pessoas com deficiências. Esses avanços sociais passaram a exigir proteção jurídica específica, em constituições, em tratados internacionais específicos e depois no direito interno dos países, em leis. Para cada pretensão dessas apresentadas. Portanto, estamos aqui no século XX, nessas pretensões específicas. E em relação a isso, ele tem uma lição, são 2 linhas. Só Deus sabe quantas tempestades conheceu o nosso século. Mas, apesar de tudo, a estrela polar, no final, reapareceu em nosso horizonte. Aqui, portanto, estamos verificando que os direitos fundamentais vão se construindo ao longo do tempo. Embora o que eu vou falar agora seja uma afirmativa já meia repetida, especialmente nos cursos de pós-graduação estrito sensu no país, os direitos humanos não são um dado, são um construído. É sempre um processo de construção. Novas circunstâncias geram novas necessidades e, por consequência, novos direitos humanos. Portanto, uma noção sobre a historicidade dos direitos humanos em Norberto Bobbio. O segundo ponto, sobre o qual ele desenvolveu teses extraordinariamente importantes e que nos ajudaram muito, é o fundamento. Qual é o fundamento dos direitos humanos? E ele foi enfático em rechaçar o entendimento que havia, trazido pelo direito natural, o fundamento absoluto dos direitos humanos. Ele rechaçou com veemência esta ideia de direitos absolutos. Começou por distinguir o fundamento de um direito existente do fundamento de um direito que se pretende existente.
O fundamento de um direito existente você encontra onde? No tratado internacional, na Constituição, até mesmo na lei. O fundamento de um direito que se pretende existente, você tem que construir e convencer aquele que pode formalizar, ou seja, você tem que convencer o parlamento para que ele faça uma emenda constitucional ou que mesmo coloque isso em lei. E ele fez 4 observações para mostrar por que não é possível falar que os direitos humanos são absolutos. Primeira, diz ele, a expressão direitos humanos é muito vaga, é muito aberta, comporta muita coisa dentro disso. Segundo motivo, os direitos humanos constituem uma classe variável, variam no tempo e no espaço. Ele diz assim, o fundamento oscila no tempo e no espaço. Está presente aqui e agora, mas pode deixar de estar presente em outros lugares, em outras culturas. E agora, entre aspas, 2 linhas. O que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas, em outras culturas. Portanto, é uma classe variável no tempo. Se é variável no tempo, não pode ter um fundamento absoluto. Terceiro argumento. A classe dos direitos humanos é heterogênea. Pense-se assim, proibição da tortura, ou o direito humano fundamental de não ser torturado, e o direito humano à moradia. São heterogêneos. É impossível construir o mesmo fundamento, um fundamento absoluto que sirva para todos eles. E, por último, o 4º argumento, há direitos humanos que podem estar em situações antinômicas entre si. Para nós do direito, isso virou muito elementar, né? Basta pensar na colisão de direitos fundamentais. Portanto, os 4 argumentos para afastar o fundamento absoluto dos direitos humanos. Para concluir esse ponto, a busca do fundamento absoluto dos direitos humanos é uma busca inglória. Agora, entre aspas, toda busca do fundamento absoluto é, por sua vez, infundada. O fundamento absoluto não é apenas uma ilusão, diz ele. Em alguns casos, é também um pretexto para defender posições conservadoras. Portanto, afastou a possibilidade de se falar num fundamento absoluto para os direitos humanos. Terceiro item dos 4 que separei, juridicidade. Em determinado momento, os direitos humanos passaram a ter juridicidade. Não foram mais apenas algumas concepções axiológicas do justnaturalismo. Passaram a ter juridicidade. A Declaração de 1948 atribuiu juridicidade aos direitos humanos, os quais deixaram de ser meras proclamações axiológicas para se revestirem de caráter jurídico e, portanto, suscetíveis de exigência por parte de cada pessoa que os titulariza. Durante um longo período histórico, os direitos naturais, quando violados pelo Estado, só encontravam um tipo de defesa: o direito de resistência. O direito de resistência. Com a positivação dos direitos humanos, o direito de resistência converteu-se em direito positivo de promover ação judicial contra o próprio Estado. Portanto, atribuir o caráter de juridicidade aos direitos humanos representou um grande passo no processo de evolução desses direitos. A juridicidade dos direitos humanos começou a se apresentar ainda com as constituições produzidas logo após o século XVIII. Lembre o artigo 16 da Declaração Francesa. A Constituição tem que ter, vamos pegar a linguagem de hoje, limitação do poder e direitos humanos. Mas o principal referencial da juridicidade, como eu disse, foi a Declaração de 48. A partir da juridicidade, passou-se a busca pela efetivação dos direitos fundamentais. Lembrem que após a Declaração de 48 vieram os pactos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Culturais em 66.
o que eles fizeram? Atribuíram mais juridicidade. As declarações eram declarações, os pactos passaram a ter mais forças normativas, inclusive com incorporação para o direito interno dos países, como foi o caso do Brasil em 1992, com relação a esses dois pactos. Por último, a efetivação dos direitos fundamentais. Eu penso que esta foi a maior contribuição legada por Norberto Bobbio ao direito brasileiro. Não só pela grandeza, pelo que ele fez, mas pelo momento que fez. Isso coincide que precisava exatamente que se dissesse dela, que ela precisa ser aplicada. É nesse contexto, por exemplo, e nada por acaso, que Conrad Hesse, na força normativa da Constituição, fez o sucesso que fez. Era preciso dizer isso para a Constituição do Brasil, e Norberto Bobbio conseguiu fazer. Então, ele distinguia declarar de efetivar direitos fundamentais. A questão já não era mais de declarar. Estamos na década de 1980. A questão é de efetivar direitos fundamentais. Norberto Bobbio adverte que há relativa facilidade. Vejam como isso é magnífico, como se verifica na vida cotidiana das nossas instituições. Há relativa facilidade para obter acordo no sentido de formalizar direitos humanos, mesmo que, eventualmente, as partes envolvidas não estejam convictas em relação aos seus fundamentos. Ou seja, nós não estamos de acordo com os fundamentos, mas nós não temos problemas em fazer um consenso para que isso seja formalizado. Agora, na segunda parte, é que vem o problema. Todavia, quando se trata de passar a ação, ou seja, de efetivar os direitos declarados, quando se passa o campo da efetivação desses direitos humanos, começam a surgir reservas e oposições, ainda que não haja questionamento em relação aos seus fundamentos. Ou seja, na hora de escrever, nós concordamos, mesmo que no fundo não concordamos. Mas agora, no momento de efetivar, de ensejar as condições para que os titulares desses direitos humanos possam usufruí-los, então aqui nós estamos efetivamente em pontos opostos. Ele defende ainda a interligação entre direitos humanos e Estado de Direito. Embora o Estado seja violador de direitos humanos, se for um Estado de Direito, ele será o instrumento para proteger os direitos humanos. Porque se for um Estado totalitário, se for um Estado absoluto, não terá proteção dos direitos humanos. E eu vou finalizar aqui com a lição dele que todos já viram. Milhares de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, de TCCs, de artigos científicos já escreveram isso no Brasil. Mas é que ela é fantástica. É da década de 60, 70. Se tirar a data e tirar o nome e publicar amanhã no jornal da sua cidade, você vai dizer, puxa, que coisa magnífica, olha que interpretação do nosso dia. O problema fundamental em relação aos direitos humanos não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político. Não é de ficar conjecturando se a liberdade, a igualdade, se vai ter que proteger, vai ter juridicidade ou meramente declaração. Não. É um problema político, de efetivação da vida cotidiana. E prossegue ele, isso é entre aspas agora. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos. Qual é a sua natureza ou o seu fundamento? Se são naturais ou históricos? Se são absolutos ou relativos? Mas sim, qual é o modo mais seguro para garanti-los? Mas impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. Portanto, o problema é de efetivação. E na outra lição dele, que a meu ver serve para nós, daí já lá no futuro da democracia, eles que o desafio do nosso tempo, década de 70, 5 de outubro de 2020, dá no mesmo. O desafio é fazer descer a democracia do céu dos princípios para a terra onde se chocam interesses consistentes.
Portanto, para concluir assim, esses 4 pontos por mim selecionados: a historicidade, o fundamento, a juridicidade e a efetivação são pontos muito importantes em toda a trajetória de Norberto Bobbio para trabalhar os direitos humanos, que, como disse, foi um dos 4 temas mais importantes sobre os quais ele dedicou boa parte da sua vida. Eu agradeço imensamente aí pelo convite novamente, é sempre uma alegria estar aqui, muito obrigado, fico à disposição. Professor Zumar, nós é que agradecemos, muitíssimo obrigado pela participação. Sabemos aí que o professor tem aula às 20 horas, então, se o professor precisar nos deixar aí, sinta-se absolutamente à vontade aí, professor Zumar. Desde já passo a palavra para o professor Igor Amaral da Costa, que será o nosso debatedor aí da noite. Igor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente, fico até as 20 aqui, então. Tá certo, professor. Fico até 5 para as 20. Inicialmente, eu parabenizo a ABD Const pelo espaço. Eu tenho a oportunidade, desde 2016, de participar dos simpósios nacionais e sou testemunha do excelente trabalho desenvolvido pela academia. E as minhas considerações serão breves e mais direcionadas a uma indagação que faço aos expositores e ao professor Zumar Fachin quanto aos limites da tolerância, que é objeto do segundo texto do Bobbio sobre tolerância e verdade. Penso que, independentemente da concepção adotada acerca da verdade, seja numa visão monista ou pluralista, há que se ter um espaço mínimo de consenso, isto é, a democracia confere o direito e a liberdade de se ser diferente, de pensar diferente e de sustentar uma verdade, uma visão de mundo, mas não é de ser antidemocrático. É uma visão que está alinhada com aquilo que o professor Lênin Streck tem desenvolvido, inclusive em um artigo recente publicado na revista Conjur, com o professor Marcelo Catoni, intitulado de Pode-se, em nome da democracia, propor a sua extinção? A meu ver, há um núcleo intangível que é condição de possibilidade para a própria existência e subsistência do regime democrático, o que é fundamental para se evitar uma autofagia. Em outros termos, me parece complexo, se não inaceitável, aceitar que o sistema constitucional de liberdades possa garantir que se seja tolerante com atos de violência ou que pretenda obter a ruptura do próprio sistema democrático. E isso, para mim, fica claro no segundo texto do Bobbio, precisamente na fala já citada pelo professor Pedro Germano, de que todas as ideias devem ser toleradas, menos aquelas que negam a ideia mesma de tolerância. E, nesse sentido, em sede de conclusão, partindo para uma indagação relacionada ao atual cenário jurídico, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Zumar acerca das considerações que o Bobbio faz sobre verdade, liberdade e tolerância e esse atual cenário jurídico de manifestações defendendo o fim do regime democrático. Eu penso que Norberto Bobbio é um autor que pode ajudar muito na compreensão disso e, sobretudo, no desafio de proteger as instituições, o regime democrático e o que há de essencial dos direitos fundamentais. De fato, é preciso ser tolerante. As ideias do outro precisam ser toleradas, mas a ideia do outro que nega a tolerância não podem ser toleradas. Porque se as ideias do outro que negam a tolerância precisam ser toleradas em nome da tolerância, em nome do sistema democrático, então teria que tolerar bombas sobre a Corte Constitucional. E se tolerar bombas sobre a Corte Constitucional, qual é o impedimento para se tolerar no fórum da nossa comarca? E se for soltar bomba no fórum da comarca, não esqueça que a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura também já foi, né? Só tinha aquilo lá para bombardear ainda. Então,
Isso vem sendo razoavelmente estudado no direito brasileiro, em relação à divulgação de ideias nazistas. Tem o caso emblemático lá do Rio Grande do Sul, do Elvanger, né? Fui banca de uma dissertação de mestrado em que analisava exatamente aquele fato. Quer dizer, não se pode permitir que, pelo instrumento democrático, se destrua a democracia. E acho que, nesse ponto, Norberto Bobbio tem, assim como outros autores, obviamente, estou me referindo a esse, tem uma contribuição imensa a oferecer, fundamentação teórica que nos ajuda nesse sentido. Professor Zumar, esse precedente citado, inclusive, que é um dos mais interessantes do Supremo dos últimos anos, né? Vale muito a pena ler o voto dos ministros. Acho que a votação, se eu não me equivoco, faz muito tempo, né? Foi 7-4, ou seja, houve uma divergência razoável. Mas estou fazendo uma afirmativa assim, sem muita consistência. Pode não ter sido esse o quórum, né? Mas é que o tema suscitava isso, grande polêmica e grande divergência. Isso. Foi um precedente que, inclusive, mostrou a fragilidade à época, né, do Supremo na interpretação da ponderação aí, dos princípios, né, em tese, com base no Alex, enfim, e demonstrou a grande ambiguidade aí. Em princípio, 2 ministros utilizaram a forma alexiana e chegaram a conclusões absolutamente diferentes. Entendi. Eu suponho que, se fosse hoje a votação, seria 11-0. Porque o tempo vai agregando experiência nas pessoas, né? Os fatos fazem as pessoas ter novas ideias, novas interpretações, né? Professor René, eu fiquei curioso aqui, fiquei curioso, estava procurando aqui a votação, é o habeas corpus 82.424, mas não tem o resultado, a notícia é muito longa, a gente não tem tempo. Infelizmente, a gente já está encaminhando para o final, meus caros. Hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas se eventualmente alguém tiver algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, nós temos uns minutinhos. Sabendo que o professor Zumar vai ainda lecionar agora, né, professor? Eu agradeço muito, e esse é um dos temas mais deliciosos desse livro tão importante do Bobbio, que é essa discussão entre liberdade, verdade, tolerância, que é sempre muito atual. E como o professor Zumar colocou, a importância do Bobbio para nós é mais especial hoje. Exatamente. Um amigo italiano, até no final do ano, comentou: mas por que o Bobbio? Por que vocês se apegam tanto ao Bobbio? Temos tantos italianos mais notáveis, Croce, Eunaldi, e exatamente por isso, o Bobbio é muito importante para o nosso constitucionalismo, né? Então, a fala do professor Zumar nesse sentido foi muito importante para reafirmar esse autor que nós temos aqui esse ano estudando. É possível que a gente estude Bobbio novamente, mas esse ano ele é objeto do nosso estudo aí, e certamente está sendo muito enriquecedor a todos. Vou passar a palavra para o professor Luiz Henrique, então acho que a gente pode encerrar, já o professor Zumar nos deixando também. Tá bem. Meus caros, eu agradeço muitíssimo a participação, foi uma satisfação imensa comandar a reunião de hoje, contando com o professor Zumar, com a professora Edmar, a grande amiga, e com o professor Pedro Germano, e também com o Igor, como nosso debatedor, e todos os demais aí. Professor René, parabéns pela iniciativa. Se você me permitir, eu quero dizer ao professor Pedro Germano que eu li todos os livros do Jorge Amado, que ele é de Ilhéus de Itabuna, eu conheço todas aquelas histórias. O último que eu li foi esse ano, que eu descobri, Menino Grapiúna. Sim, é uma terminologia que tem lá, tipo assim, o menino, não sei como é que se chama aí no Rio Grande do Sul, como que se poderia, o Piá, alguma coisa assim. Lá que é a história dele, quando ele fugiu do convento, foi o último, é um livro pequeno, 100 páginas. Aqui talvez seria Piá Pansudo. Pode ser.
Então tem uma afeição muito grande aí com Ilhéus, que é a terra de Jorge Amado. Na verdade, eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas eu moro aqui há 20 anos. Já sou cidadão ilhéense também. Tenho título. Justo o título, sou ilhéense. Muito bem. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aí. René, Luiz Henrique, muito obrigado pelo convite. Aí um abraço a todos. Só para adicionar, foi 8-3, viu? 8-3? 8-3. Tá bom. Aires Brito, Marco Aurélio e Moreira Alves concederam o HC, os restantes negaram. É isso. Tá bem. É isso. Meus caros, um grande abraço aí. Obrigado, hein? Boa noite a todos que estão com a gente. Boa noite. Obrigada.